Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo com todo mundo aí? E lá vamos nós mais uma vez, né? Gente, ó, começando agora a aula 4, tá? Já tratamos diversos assuntos, já conversamos bastante coisa, né? Só para lembrar, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham aí, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode chamar, eu prometo responder o mais rápido possível, tá bom? Então, vamos dando continuidade, né, gente, ao nosso conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa tela de hoje. Vamos lá, compartilhando, certo? Então, vamos para a aula 4 de saúde, segurança, qualidade de vida no trabalho, tá bom? Hoje a gente vai começar a falar especificamente sobre saúde e segurança no trabalho. A gente já falou de qualidade de vida no trabalho, falamos da promoção da saúde no trabalho e agora chega a hora de falar de saúde e segurança do trabalho. Gente, é impossível falar sobre saúde e segurança no trabalho e não falar que o Brasil é um país assim que tem recordes e mais recordes de acidentes de trabalho. Isso porque não são todos os acidentes que são comunicados ao Ministério do Trabalho, né? Então, estou querendo dizer o quê? A gente está falando dos acidentes comunicados. Se a gente for falar dos que não são comunicados, é aí que o negócio arrebenta mesmo, né? Em quantidade de acidente. Então, o que acontece aqui no nosso país é que acontecem muitos acidentes e nem todos são comunicados ao Ministério do Trabalho. Então, ainda tem muito acidente que fica meio que escondido, tá? Então, ó, fonte do Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz. Entre 2010 e 2015, o Ministério da Saúde registrou 439,4 mil acidentes de trabalho grave, certo? 276,6 mil acidentes de trabalho por exposição a material biológico, 30,5 mil intoxicações exógenas, tá? Que são aquele tipo, né, de intoxicação que é quando o trabalhador é exposto a alguma substância química, certo? Então, isso, gente, de 2010 a 2015, tá? Então, se a gente parar para pensar, olha a quantidade de pessoas. Lembra que a gente comentou na aula passada, né? Quando a gente promove a saúde, quando a gente promove a saúde no trabalho, economiza até para o próprio governo, economiza para todo mundo. Pois então, ó, pensa aí, ó, 439,4 mil acidentes com gravidade, acidentes graves. Então, para pensar, né? Quanto que isso custa, quanto que isso custou para a empresa, quanto que isso custou para o colaborador e quanto que isso aí custou para os cofres públicos, né? Então, vamos colocar já isso em pauta. Brasil campeão de acidentes de trabalho. E o que é que a gente faz para mudar isso, né? O que é que nós, colaboradores, o que é que nós aí, empresários, empreendedores, gestores de RH, o que é que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Bom, então, a primeira pergunta que eu faria para vocês seria aí, o que é segurança do trabalho? E aí, gente? Pensem aí, o que é segurança do trabalho? Para você, o que é segurança do trabalho? Na empresa onde você trabalha, tem contratado algum técnico de segurança do trabalho? Algum engenheiro em segurança do trabalho? Será que alguém já parou para pensar os riscos que o seu trabalho te oferece? Né? Será que alguém já fez uma análise do ambiente da organização que você trabalha para entender se você sofre algum risco ou não? Pois é, você pode estar naqueles números ali daqui a pouco, aqueles 439 mil, pode ser você o próximo. Deus que me livre, né? Que não seja nenhum de nós. Mas para isso, gente, existe a segurança do trabalho, certo? E quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente pensa no contexto de RH, a gente pensa em normas, a gente pensa em regras, tá? Quando eu falo em segurança do trabalho, eu sempre falo de um livrão grosso assim, ó, que tem um monte de NRs, que são as normas regulamentadoras. E são essas normas regulamentadoras que dão o caminho, né? Que dão o rumo para a segurança do trabalho. Eu sempre digo que as NRs, elas são a Bíblia do técnico, a Bíblia do engenheiro de segurança do trabalho. Porque é muita coisa, mas é muita coisa mesmo, certo? Então, pensando em segurança do trabalho, a gente precisa pensar
que a segurança do trabalho ela é voltada para garantir a saúde física e mental do empregado, certo? Então, falando em segurança do trabalho, não é apenas evitar que ele caia de uma escada e se arrebente no chão, mas é também evitar com que ele adoeça mentalmente, tá? Evitar que o colaborador sofra de estresse crônico, se passe aí por uma síndrome de Burnout e coisas do tipo, certo? Então, a segurança do trabalho ela também busca fazer aí, criar uma proteção, reduzir, né, os riscos daquelas atividades laborais, os riscos que são causados pelas funções, pelo ambiente de trabalho que o colaborador e a colaboradora executa ali dentro da empresa, certo? Então, saúde e segurança no trabalho, busca aí garantir a proteção da saúde física e mental dos colaboradores. Verificar o que é que acontece no ambiente de trabalho, como é esse ambiente de trabalho, certo? Então, garantir que esse rapaz, essa moça, esse senhor, essa senhora, essa pessoa, esse colaborador fique bem, certo? Quando a gente fala em objetivos da segurança do trabalho, eliminar a eliminação das causas das doenças profissionais, certo? Então, o que é que pode causar uma doença profissional? Vamos encontrar uma maneira aí, se a gente não conseguir eliminar, então reduzi-la ao mínimo possível, certo? Deixar aí esse risco de saúde do trabalhador o menor possível, certo? Pensar também na redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho, aquelas pessoas que já são doentes ou são portadoras aí de algum defeito físico, não sou eu que estou falando defeito, tá? Isso saiu de um livro. Então, quando a gente fala em redução dos efeitos prejudiciais, é pensar o seguinte: tem pessoas que já são doentes, tem pessoas que têm alguma deficiência física, então a gente tem que ver o que fazer para não agravar ainda mais essa situação, tá bom? Claro, imprescindível, essencial, manter ali a saúde mental e a saúde física do colaborador. Sempre, claro, pensando neste colaborador e também pensando em produtividade. Como que faz isso? Através do controle do ambiente de trabalho. Conforme você vai controlando seu ambiente, conforme você toma cuidado com aquele seu ambiente, você consegue trazer saúde e segurança no trabalho para todo mundo, certo? Quando a gente pensa em saúde e segurança no trabalho, a gente pensa em algumas questões que estão ligadas aí com esse assunto, que estão ligadas com o trabalho. Então, vamos lá, bem com calma nesse ponto, tá? Temos o ambiente físico de trabalho, que ele interfere diretamente na saúde e segurança. Temos o ambiente psicológico, que interfere muito, muito, muito na saúde e segurança. Aplicação de princípios de ergonomia, que são, assim, essenciais, que deveriam, né, ser utilizados por toda a empresa. E também as questões de saúde e ocupacional, certo? Saúde ocupacional. Tudo isso, esses 4 itens, eles envolvem as questões de segurança do trabalho, certo? É necessário a gente saber que existe um documento que ele chama PCMSO, certo? Ela é uma exigência legal, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Dentro desse programa, ele trata ali, entre muitas outras coisas, as questões de exame admissional, de exame periódico, tá? E de exame demissional também, claro. Então, quando a gente pensa em questões de saúde, a gente pensa em vários documentos que regulam, né, que ajudam, que auxiliam nesse controle. Então, o PCMSO é uma delas. Vamos detalhar um pouquinho mais? Ambiente físico de trabalho. Iluminação, ventilação, temperatura, ruído. Sabia, gente, que existem aparelhos que medem aí a iluminação, que medem a quantidade de ventilação, que mede a temperatura e que mede o nível de ruídos? E se você trabalhar em um ambiente que não tem a iluminação adequada, ele pode prejudicar a sua saúde. Em um ambiente sem a ventilação adequada, ele prejudica a sua saúde. Temperaturas elevadas ou temperaturas baixas exigem aí também um EPI diferenciado. Ruído, gente. Ruído. Quantas pessoas trabalham com máquinas, né? Ou você
Será que onde você trabalha você enfrenta dificuldade em uma dessas questões aqui, né? Será? Ruído? Não, mas eu não trabalho com máquina. Pois é, mas às vezes você trabalha aí na beira de uma rodovia, trabalha na beirinha aí de uma rua, né? A porta do seu trabalho fica bem na beira e todo aquele som vai lá para dentro, certo? Quando a gente pensa em saúde ocupacional, a gente pensa naquela questão que envolve a ausência de doenças e assistência médica preventiva. Então, é ter um corpo de trabalho, ter um grupo de trabalho saudável, né? Através do quê? Assistência médica preventiva, através daqueles planos de promoção de saúde e segurança no trabalho, certo? Aplicação de princípios de ergonomia, certo? Temos que entender assim, ó, a gente trabalha com máquinas. Eu agora, neste exato momento, estou sentado à frente de uma máquina. Você, no seu trabalho, provavelmente trabalha com alguma máquina. Então, a gente precisa entender que todo maquinário, toda mesa, toda cadeira de um ambiente de trabalho precisa ser adequado ao uso daquele ser humano. Então, vamos lá. Uma frase assim que já é clichê quando a gente fala de ergonomia. Não é o ser humano que precisa se adaptar à máquina, e sim a máquina se adaptar ao ser humano. Então, onde eu estou aqui agora, ó, eu tenho uma cadeira adequada, tá? Eu tenho aqui um computador com uma mesa numa altura adequada. Se isso não fosse adequado, eu poderia, por exemplo, estar numa cadeira bem mais alta e daí ter que me debruçar totalmente em cima desse notebook, certo? Ou poderia estar numa cadeira completamente desconfortável, que isso prejudicaria aí o meu trabalho. Ou, por exemplo, né? Aqui eu tenho acesso à impressora, que está logo aqui, certo? Tenho acesso aos materiais que eu preciso. Então, quando a gente fala em ergonomia, a gente pensa também nos comandos. Os comandos das máquinas, né, precisam estar ao alcance das mãos. Trabalha sentado o dia inteiro? Será que você sabe quais são os equipamentos que você precisa para que a sua ergonomia seja correta, né? Apoio para pé, será que você precisa? Cadeira com apoio para as costas, cadeira aí com apoio de braço, será que você precisa? Depende da função, depende de quanto tempo você fica sentado. Falando em ergonomia, onde será que fica a sua impressora? Você trabalha aí com impressora no escritório? Será que você tem que se abaixar demais, né? Pegar quase lá no chão o papel da impressora? Então, princípios de ergonomia, máquinas e equipamentos adequadas às características humanas, que não prejudiquem a saúde. O ambiente psicológico, né? É você trabalhar num lugar que faça bem para a sua saúde mental, certo? Onde você tem atividades ali que sejam agradáveis, onde você se sinta motivado, onde o estilo da gerência seja uma gerência democrática, onde você possa participar, né? E onde, claro, na medida do possível, você consiga aí eliminar as fontes de estresse, tá? Então, falando em ambiente psicológico, é um dos que mais pega em grande parte das organizações. Aquele ambiente pesado, aquele clima organizacional ruim, né? Aquele que adoece o colaborador, certo? Bom, então, falando assim, ó, falando em acidente de trabalho, a gente precisa entender o que é isso, né? Da onde que vem? Então, a gente começou falando de saúde e segurança no trabalho, agora a gente vai falar um pouquinho sobre acidente de trabalho e doença profissional. É muito, muito, muito importante a gente salientar, eu já vou falar isso nos próximos slides, mas já vou adiantar agora, tá? Que acidente ou doença profissional, ela é causada por conta de exercer aquela profissão, certo? Por conta do ambiente, por conta do maquinário, por conta de iluminação, ventilação, ergonomia, ambiente psicológico, por conta de tudo isso, tá? Então, lei federal, tá, de 1991, definem da seguinte maneira, define acidente de trabalho da seguinte maneira. Então, vamos lá. Citação direta. Artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Resumindo isso aqui, gente, assim, ó,
eu estou trabalhando e eu sofro um acidente que vai me impedir, né, de trabalhar, ou vai diminuir a minha capacidade de trabalho, ou que vai me matar, ou que vai me deixar ali, entre aspas, inválido, eu sofri um acidente de trabalho. Agora eu estou ali andando na rua, não estou no trabalho, não estou trabalhando, tá? Aí eu tropeço e caio. Tropeço na guia, que não tem nada a ver com o meu trabalho, e caio. Isto não é acidente de trabalho. Beleza? Acidente de trabalho ocorre durante o exercício do trabalho daquele colaborador. Beleza? Então, vamos mais um pouquinho. Primeiro, a empresa é responsável pela adoção ou uso das medidas coletivas e individuais de proteção de segurança da saúde do trabalhador. Uso de EPIs, uso de EPS, aqueles treinamentos que eu falei, promoção de segurança do trabalho, está tudo envolvido neste primeiro aí, certo? Segundo, constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Lembra a Bíblia das NRs que eu falei, que ali faz parte da vida do técnico e do engenheiro de segurança do trabalho? Pois é. Na sua empresa, será que você já viu alguma vez alguém se preocupando com normas de segurança do trabalho? Você, na sua empresa, tem PCMSO, tem PPRA? Você já trouxe algum técnico, algum médico em segurança do trabalho, em medicina do trabalho, para que ele faça uma avaliação e identifique quais são os riscos que os seus colaboradores têm? Você sabe qual risco você tem de trabalhar onde você trabalha? Pois então, nenhuma empresa pode chegar e falar assim, eu não sabia que existem as normas e as leis de segurança do trabalho. Lembrem-se que a lei é pública, tá? Todo mundo tem acesso, então não dá simplesmente para alegar que não sabia alguma coisa, certo? Então também, aí no terceiro, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Então, a empresa precisa treinar o colaborador, precisa oferecer máscara, precisa oferecer óculos de proteção, se aquilo for protegê-lo de alguma situação dentro da empresa. E precisa treinar e instruir o colaborador do tipo, olha, se você enfiar o braço aqui dentro dessa máquina, você pode ter o braço decepado, certo? Olha, você precisa usar essa luva de metal, porque você trabalha com material cortante, e você corre o risco de cortar um dedo, de cortar a sua mão, certo? Então, quarto, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e as entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Já receberam aí na empresa de vocês Ministério do Trabalho, analisando as questões de saúde do trabalho? Pois é, ele não sai batendo de porta em porta, né? Ele não sai batendo de porta em porta. Previdência Social também não sai. Então, entre aspas, cabe aí aos colaboradores conversar com os chefes, né? Quando não tem jeito, alguns colaboradores acabam denunciando, mas é bem o sindicato, né? Os sindicatos que batem em cima das questões de saúde e segurança no trabalho. Tem lá, Sindicato da Construção Civil Regional X. Ele passa a ver colaborador, por exemplo, sem protetor de ouvido, sem protetor auricular, trabalhando com uma betoneira, que é aquela máquina que faz massa, aquela máquina barulhenta. Ele pode requerer lá para o empregador que ele forneça os equipamentos. Pode denunciar no Ministério do Trabalho, aí tem processo, é aquele rolo, certo? Então, vamos lá. Artigo 20. O que é que a gente pode considerar aí como acidente de trabalho? Doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ufa, vamos lá. Então, o que é doença profissional? Mais uma vez, aquela que é causada no ambiente de trabalho, certo? De acordo com a função que aquele colaborador exerce, aquilo ali pode desencadear. Belezinha? Então, o que mais que acontece? Quando a gente pensa nessa situação, vem aí o 2. Doença do trabalho, assim entendida, a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado,
e com ele se relacione diretamente constante da relação mencionada no inciso 1. Isso quer dizer o quê? Que para ser acidente de trabalho, ela tem que estar dentro desse ambiente, ela tem que atender a algumas situações. Agora vamos lá. O que não é doença do trabalho? Doença degenerativa, certo? Por exemplo, Deus me livre, né? O Leandro ficou mais velho, teve Alzheimer. Isso não foi causado pelo trabalho, certo? Doença inerente ao grupo etário. O Leandro ficou mais velho, ficou com osteoporose. Não tem a ver com o trabalho, tem a ver com idade, que não produza incapacidade laborativa. Isso quer dizer o quê? Se eu sofri um acidente e esse acidente aí, ele não me deixa incapaz de trabalhar, também não é considerado doença do trabalho, tá? Estou aí na faculdade dando aula, eu tropeço, bato a pontinha do dedinho ali, aí incha um pouquinho meu dedo. Eu consigo falar, eu consigo andar, eu não preciso ficar de repouso, então não é considerado uma doença do trabalho. Agora aí, ó, doença endêmica adquirida, né? Endêmica é ali quando é mais na região, certo? Que é aquilo que acontece que ela se desenvolva, certo? E que esse colaborador aí pegue esta doença. Agora aqui nessa letra D, gente, nessa letra D, vamos falar de endêmica, de epidêmica, né? E de pandêmica, certo? Então, por exemplo, tem se visto bastante aí algumas empresas recebendo processo de colaboradores que alegam que durante esta pandemia foram contaminados com o coronavírus no ambiente de trabalho, certo? Então, vamos lá. Eu estou dizendo que não é considerado doença do trabalho, certo? Quando essa doença é ali adquirida, certo? Ele pegou essa doença. Mas, se ele pegou essa doença no trabalho, por exemplo, por falta de uma máscara que não foi fornecida e tudo mais, aí já se torna uma doença do trabalho, certo? Esta contradição já tem na própria letra D aí. Doença adquirida por segurado, habitante de região em que ela se desenvolva. Então, eu tenho uma região que está ali com uma doença, aquela doença se desenvolvendo naquela região, não é doença do trabalho. Aí vem lá, salvo, esse salvo diz, mas, porém, todavia, se comprovar que foi resultante da exposição ou contato direto por conta do trabalho que essa pessoa exerce, aí é doença do trabalho, certo? Estou numa pandemia, estamos na pandemia. Eu trabalho como vendedor, eu tenho contato com pessoas, então pode ser considerado ali uma doença do trabalho, se eu peguei esta doença, este coronavírus, ou seja lá qual outra que for, diretamente ali deste ambiente do trabalho. Gente, é claro que tudo isso é muito complexo, tá? Não tem assim como bater o martelo e falar assim, não, você pegou, você vai processar que você vai ganhar. Para isso existe advogado, tá? Então existem brechas e mais brechas na lei, incisos e mais incisos, artigos e mais artigos, que daí vai levando a questão aí por muitos pontos diferentes. Beleza? Agora, quando a gente fala, vamos lá, inciso 2. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 desse artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente. A Previdência Social deve considerá-la acidente de trabalho. Lá nos incisos 1 e 2, pouquinho ali atrás, ele fala sobre uma lista, né? Uma lista ali, uma relação que indica alguns acidentes de trabalho. Claro que lá não tem tudo, né, gente? Não tem tudo, as coisas vão acontecendo, são novos maquinários, são novas situações. Então, existem algumas situações que não estão lá. Mas isso pode ser analisado, pode ser visto, e a Previdência Social pode considerar, sim, também como acidente de trabalho. Quando a gente fala da CLT, né, Consolidação das Leis do
Trabalho, a gente também fala sobre o capítulo 5, seção 1, certo? Decreto número 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis de trabalho. Vamos lá. Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Isso quer dizer que, empregador, gestor de RH, é sua função cumprir com as leis e fazer com que seu colaborador cumpra as leis de segurança do trabalho. Ah, mas eu falei que era para ele colocar o capacete, eu não tenho culpa que ele morreu, tem, porque você tem que fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Por quê? Item 2, você também é obrigado a instruir seus empregados, certo? Criar ordem de serviços, treiná-los sobre as precauções, o que é que ele tem que fazer, o que ele pode, o que ele não pode fazer, como que a gente pode evitar acidentes aqui na nossa empresa, certo? Lembra da promoção de saúde no trabalho? Tá aí, ó, instruir seus colaboradores, certo? O que mais que cabe às empresas? 3, adotar medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Então, temos aí normas de segurança do trabalho, temos aí também as questões de sindicatos, né? Temos aí as questões relacionadas à CLT, temos médico do trabalho, engenheiro do trabalho, temos aí técnico de segurança do trabalho, e todos esses podem colaborar, certo? Outra questão, as empresas também têm que facilitar a fiscalização da autoridade competente. Então, chegou fiscal, tem que abrir as portas e mostrar os documentos que você tem, que comprova que você cuida da saúde dos seus colaboradores, etc, etc, etc. É claro, gente, que se uma empresa ela não se preocupa com a saúde, segurança, qualidade de vida do colaborador, muitas vezes ela não segue as normas de segurança do trabalho. Então, chega a fiscalização, ela fecha a porta, pede para todo mundo ficar em silêncio, que é para a fiscalização não multar, porque assim é uma multa lascada, tá? Uma multa lascada. E mesmo assim tem muita gente que não aprende, certo? Então, mais uma vez, citação direta de Carvalho Nascimento, 2004, segurança do trabalho. Lá atrás eu falei, né? Garantir a saúde física e psicológica dos colaboradores. Agora vamos lá. Conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições inseguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as pessoas de práticas preventivas. Então, segurança do trabalho, manter a saúde física, manter a saúde mental desse colaborador, usar as medidas que sejam necessárias, educar este colaborador, né, promover a saúde e segurança do trabalho, certo? Quando a gente fala em saúde e segurança do trabalho, a gente precisa pensar que ela é assim decisiva, ela é essencial para a produtividade. Ela é imprescindível para o aumento da produção. Gente, quando você trabalha em um ambiente arriscado, quando você trabalha em um ambiente, por exemplo, com estresse, você não desenvolve o seu trabalho direito. Se você tem risco de se acidentar, você também não consegue desenvolver esse trabalho da melhor maneira. Se você não está em um ambiente que tem a ergonomia correta, um ambiente que não tem iluminação, que não tem ventilação, você não vai produzir da mesma maneira que você produziria, certo? Quando você tem um acidente, é extremamente negativo, é extremamente danoso, tá? Por quê? Porque além de tirar esse seu colaborador ali da sua linha de frente, né? Seja porque ele teve uma perda parcial ou teve uma perda total, né? Da capacidade de exercer o seu trabalho, o que ainda acontece é que daí o pessoal ainda fica todo, vamos dizer assim, como diz o mineiro, fica todo cismado, com medo também de sofrer um acidente, certo? Então é essencial tomar cuidado com o seu colaborador. É ele que faz a sua empresa, gente, é ele que faz o seu negócio ir para frente, certo? Agora vamos lá. Pensando em causas de acidente de trabalho, o que vocês acham aí? O que seria? Quais seriam as principais causas de acidente de trabalho? Beber um golinho d'água, né, que já falei demais. Pensa aí um pouquinho. O que é que pode causar? Quais são as causas, as principais causas do acidente de trabalho?
Pô, Leandro, mas já está aí, você já colocou, ó, condições inseguras e atos inseguros são os principais causadores de acidentes de trabalho. Ótimo. E aí? O que são condições inseguras? O que são atos inseguros? E aí? O que são? Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? Então, vamos lá. Condições inseguras. Condições inseguras. Deixa eu tentar simplificar. Condições inseguras. A partir daquilo que a empresa te oferece. A empresa te coloca, ela te coloca em uma condição insegura de trabalho. Então, vamos tentar resumir assim, ó. Condições inseguras. Normalmente é a empresa que te coloca em condições inseguras, certo? Quando você tem ali um equipamento que não tem proteção, que você pode enfiar o braço e se machucar, certo? Procedimentos arriscados em máquinas, temperatura elevada, quando você trabalha próximo de um forno ou quando você trabalha em um freezer, que é a temperatura mais baixa, certo? Condições inseguras, condições físicas inseguras, condições mecânicas inseguras, e que deixam aí esse colaborador em algumas zonas de perigo. Então, condições inseguras, as condições que lhes são oferecidas para trabalhar, elas são seguras ou não? Já por outro lado, atos inseguros são aqueles causados pelos colaboradores. Então, vamos dizer o seguinte, assim, ó, eu carrego o material de uma maneira inadequada, eu uso um equipamento de segurança que a empresa me deu de uma forma inadequada, ou eu não uso esse equipamento de segurança. Eu subo e desço escada correndo, eu vou mexer em alguma coisa, eu subo em um banquinho. Banquinho a gente não sobe, gente, banquinho é para sentar. Escada é para subir, banquinho é para sentar, certo? Eu arrisco, eu brinco, eu saio correndo, eu pulo, eu salto, eu faço brincadeiras inadequadas no ambiente de trabalho. Isso tudo, todos esses todos, todinhos, são atos inseguros. Então, vamos lá. Condições inseguras. Normalmente, quando a empresa te coloca em condições inseguras, quando ela não te fornece o equipamento adequado. Agora, atos inseguros é aquilo que você faz, é aquilo que você acaba levando aí risco para a sua saúde, certo? Bom, acidente ele não acontece por acaso, não é por acaso, tá? Não acontece por conta assim de uma causa isolada, mas sim porque alguém não está seguindo, não está olhando, não está observando aqueles atos inseguros, aquelas condições inseguras que as pessoas estão passando, certo? Então, se eu não olho para a segurança do trabalho, a chance de eu sofrer um acidente é muito maior. É preciso lembrar mais uma vez, o quanto é importante aí a prevenção dos acidentes, certo? Então, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro do ambiente de trabalho, é função também do setor de RH prevenir os acidentes. Também do técnico de segurança do trabalho, também do colaborador, de todo mundo. Então, quando a gente fala em saúde e segurança no trabalho, a gente precisa prever e prevenir aqueles riscos de acidentes. O que é prever, gente? Eu não preciso esperar alguém se acidentar de uma escada que eu estou vendo ali, que é uma escada de madeira e que aguenta apenas 70 quilos, né? Eu não preciso esperar alguém lá com 75 quilos subir a escada quebrar. Então, eu preciso prever. Eu preciso prever para poder prevenir esses acidentes e minimizar aí a chance desse acidente acontecer. Então, vou falar aí de algumas medidas que podem ajudar muito, tá? Que podem fazer com que se diminua muito aí o número, o risco de acidente. Sinalizar a empresa. Quando a gente fala em sinalizar a empresa, onde o colaborador pode ir, onde ele tem risco, onde não tem risco. Por exemplo, eu tenho um local da minha empresa que o colaborador corre algum risco. Eu posso colocar aquela fita zebrada é aquela fita preta e branca, tá? Preta e branca não, preta e amarela, que a gente usa muito quando é para isolar algum lugar. E ela é muito isolada em segurança do trabalho. Então sinaliza, coloca a placa, sabe? Por exemplo, assim, tem um forno. Então, coloque placa próximo desse forno. Cuidado, altas temperaturas, né? Risco de acidente. Colocar também placa, sinalizar indicando a partir deste ponto obrigatório o uso de capacete,
sabe? Porque tem risco de cair alguma coisa na cabeça da pessoa. Então, tudo isso faz parte da sinalização, certo? Capacetes de cores diferentes ajudam também nessa questão. Quando eu trabalhava na construção civil, eu sempre convivia com os técnicos em segurança, e uma coisa que ela instituiu, que a gente acabou instituindo na empresa, era esses capacetes de cores diferentes. Então, por exemplo, o engenheiro da obra ele tinha um capacete branco, os pedreiros tinham capacete amarelo e os serventes tinham capacete azul, tá? Então, eu quero falar com o engenheiro. De longe eu já enxergava, eu já sabia quem era o engenheiro, certo? E isso também ajuda para questões de treinamento, sabe? Auxilia bastante. Pode-se criar a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Que é uma comissão aí que ajuda, faz parte do próprio grupo de colaboradores da empresa, que eles são treinados a fazer aí, a ajudar, a divulgar, a propagar a ideia de segurança do trabalho. Claro, campanhas de prevenção de acidentes. Então, tudo isso que a gente fala, gente, está dentro do que a gente falou na aula passada, que fala da promoção da saúde no trabalho, certo? Bom, o que mais? Material de primeiros socorros, tá? Primeiro socorro, gente, é só uma coisinha ou outra, não é lá assim, é coisa que só médico sabe usar, certo? Então, materiais de primeiros socorros para ajudar. Realização da Semana Interna de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. A CIPAT é uma semana que é totalmente voltada aí para conscientização, tá, dos trabalhadores e da empresa em geral, quanto aos riscos de acidente de trabalho. Treinamento em brigada de incêndio, porque se tiver um incêndio aí de pequenas proporções, a brigada de incêndio consegue aí combater, certo? Revisão de extintores, chaves de segurança e treinamento para prevenir acidentes. Tem extintor na empresa que você trabalha? Você já olhou a data dele para ver se não está vencida? Já olhou se ele não está vazio? Pois é, revisão de extintores, certo? Então, sempre que a gente fala em saúde, em segurança, em qualidade de vida no trabalho, a gente obrigatoriamente tem de pensar que o Brasil é um país onde isso acontece muito. Nós temos muitas leis e as leis nem sempre são cumpridas. Então, cabe a você, gestor de RH, cabe a você, empresário, cabe a você, colaborador, fazer com que as normas, as leis, as NRs, né, as normas regulamentadoras, sejam seguidos para o bem, a saúde e a segurança de todos, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, qualquer dúvida eu sempre me coloco à disposição. Deixo aí, ó, grande abraço para vocês, grande abração aí, até mais, tchau, tchau.